Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Mais uma quarta-feira aqui, firme e forte. Parabéns a você que está aqui nesta campanha. Crie expectativa, porque Deus com certeza fará o melhor para cada um de nós. Irmãos, aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, o tema, né? Quer dizer, são vários versículos básicos, mas eu queria que você abrisse aí, por favor, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Samuel, capítulo 1, versículo 5, relembrando as irmãs aí, que sexta-feira estaremos saindo, em nome de Jesus, para o nosso encontro de mulheres, retornando no domingo, e a igreja que ficará, é importante que você saiba que no domingo pela manhã, culto normal, MTL, mas à noite, nós teremos aqui a chegada das irmãs e a ministração do pastor Rodrigo Almeida. Quem não conhece, quem nunca ouviu o pastor Rodrigo Almeida ministrando? Quem não conhece? Poucos irmãos. Pastor Rodrigo, um homem de Deus, amigo nosso aqui do bispo, estará vindo conosco, vai pregar para nós lá e depois à noite aqui para a igreja. Muito bem, vamos lá, 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, você achou aí na sua Bíblia? Quem achou, diga amém. Graças a Deus, diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Feche os seus olhos, Abba Pai, nós te louvamos pela porção da tua palavra, por esta campanha, pela igreja reunida aqui na tua presença. Fala conosco, que possamos sair daqui completamente revestidos e cheios da tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. O tema nesta noite, na nossa mensagem é: por que Deus adia a realização de um sonho? Nós estamos numa campanha inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que fazemos na igreja, irmãos, é inspirado pelo Espírito Santo. A nossa vida está embasada na oração e na comunhão com o Senhor. Vivemos de tempo integral na presença de Deus, orando, jejuando e trabalhando ao serviço total do reino de Deus e da igreja do Senhor. É o nosso chamado, é o propósito e o desígnio de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós levantamos uma campanha aqui, levantamos na inspiração do Espírito Santo. Até porque jamais faríamos alguma coisa que Deus não confirmasse. Há temor em nossos corações. E além do mais, nós queremos que a igreja seja abençoada. E a igreja, para ser abençoada, precisa receber tudo aquilo que está dentro do propósito da direção de Deus. E é uma campanha muito importante, por quê? Porque sonhar é preciso. Semana passada nós falamos sobre isso, é preciso sonhar. Os sonhos fazem parte da vida do ser humano. Ninguém vive sem sonhar. Eu já encontrei pessoas que dizem: pastor, eu não tenho sonho, eu estou machucado por dentro, a minha alma está machucada, eu tomei muita pancada na vida, tenho muitas feridas abertas, tenho medo de sonhar. Mas até essa pessoa que ainda precisa de uma cura interior, de uma cura na psique e na alma, nas suas emoções, tem os seus pequenos sonhos, ainda tem sonhos. Todos nós, ninguém vive sem sonho. Semana passada nós aprendemos que Deus pode frustrar sonhos. Sim, Deus pode e irá frustrar todos os sonhos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Porque Deus te ama e Ele não vai permitir que você viva algo que vai te prejudicar. Então, se os teus sonhos forem inspirados pelos sonhos de Deus, foi inspirado pela boca de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, com certeza eles se tornarão reais e concretos, no momento certo e na hora certa. Então, quando Deus frustra um sonho, é porque Ele não está alinhado com os sonhos de Deus. Você precisa confiar no Senhor e acalmar seu coração e buscar em Deus os sonhos que Deus preparou. Até porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos e mais elevados do que o nosso. Então, meus queridos, os sonhos de Deus, pode ter certeza, são melhores, bem melhores do que os nossos sonhos. Vale a pena descobrir em Deus os sonhos que Ele planejou para cada um de nós. E nesta noite nós vamos aprender por que Deus adia a realização de um sonho que é dele, inspirado por Ele. Muitos sonhos inspirados por Deus, colocados pelo Espírito Santo em nossos corações, podem ser adiados? Sim. Pode demorar um tempo? Sim. E nós vamos aprender sobre isso.
Em 1 Samuel, depois você vai ler em casa, é um texto longo, não dá tempo de ler, mas é uma história conhecida por todos, a história de Ana, de uma família chamada Ana, Elcana, Penina e Samuel. É uma história de uma família, de um homem que casou com uma moça chamada Ana. Ana era estéril e não dava filhos. Naquela época, o homem que casasse com uma mulher que não lhe desse filho, ele tinha um direito, por lei, de ter uma segunda esposa. E a segunda esposa dele, uma mulher chamada Penina, uma mulher irritante, chata, muito chata, ela tinha muitos filhos, ela gerava muitos filhos, não era uma mulher estéril, era uma mulher fértil, e ela ficava provocando e irritando Ana, porque Ana também era a primeira esposa e era a mulher amada do seu marido. E a Bíblia diz que Ana sofria não só pela humilhação e pela irritação de Penina, mas ela sofria porque o desejo e o sonho de Ana era gerar um filho daquele casamento. Muito bem. As Escrituras reconhecem, quando a gente lê a história de Ana, a gente percebe que as Escrituras passam uma informação e reconhecem a tendência do coração humano ao ficar abatido quando um sonho não se realiza. Quando a gente deseja muito uma coisa e não consegue realizar aquilo que tanto sonhamos e tanto desejamos, há uma tendência nossa de ficar com o espírito abatido, a gente se abate. Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia, você pode ler comigo? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. A esperança... Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de algo que hoje a psicologia reconhece, que a esperança que se adia, ou sonhos que se adia, faz adoecer o coração. Quando as coisas demoram demais para nós, seres humanos, mortais, impacientes, intolerantes, aflitos, a gente começa a adoecer no coração, a alma da gente, as nossas emoções começam a adoecer. Mas ele diz, o desejo cumprido, o sonho realizado, é como árvore de vida, que renova as nossas emoções e as nossas forças. Porque a Bíblia reconhece que quando nós não realizamos os nossos sonhos e o tempo está passando, nós temos uma sensação de que a vida está passando e nós estamos perdendo o melhor desta vida. A gente olha para o relógio, a gente olha para o calendário, a gente olha para a nossa face, já chegando a uma certa idade, e diz, meu Deus, meu sonho, meu desejo não vai se realizar. E aí a gente tem uma sensação de que o melhor da vida nós estamos perdendo. E nada é mais devastador para o espírito do cristão, para a psique do cristão, fazer a leitura de que talvez aquele sonho, aquela sensação, uma sensação horrível, de que aquele sonho, aquele desejo não se tornaram realidade, porque é resultado do desprezo, do menosprezo divino para com as nossas vidas. É como se Deus estivesse nos rejeitando, é como se Deus estivesse nos ignorando, é uma sensação da rejeição de Deus para com as nossas vidas, nosso sonho. Isso é devastador para a nossa psique, mas é apenas uma sensação. A Bíblia diz que o justo vive não em cima de sensações. Eu preciso prestar atenção naquilo que o meu coração, na leitura que as minhas emoções fazem. Porque o nosso coração, quando fala coração, fala de alma, fala de emoções, fala de psique. A Bíblia diz, o profeta Jeremias diz que o nosso coração é altamente corrupto e mentiroso. As nossas avaliações são equivocadas e distorcidas. É uma sensação de que Deus está ignorando porque o tempo está passando e não, o sonho não se realizou. É apenas uma sensação, porque há uma tendência nossa humana de achar que a demora daquele sonho é porque Deus está nos rejeitando. Nós temos que repreender isso. Ou julgamos que há uma espécie de boicote cósmico contra os nossos sonhos e contra as nossas vidas. E aí a gente sente na alma uma outra sensação pior ainda, de que a oração não funciona, de que não há eficácia na oração, e paramos de orar, paramos de sonhar, paramos de pedir, paramos de crer. Tudo isso constitui dentro de nós, às vezes até a nível inconsciente, crenças, que nós chamamos, que a psicologia hoje chama de crenças limitantes.
que são crenças limitantes? São verdades que nós carregamos dentro de nós, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vida, sobre Deus. São crenças, são verdades equivocadas, disfuncionais, patológicas. São verdades que nós criamos em cima de nossas experiências negativas. Está demorando, a gente não vê Deus agindo, a gente não consegue escutar Deus, as portas não se abrem, as coisas não acontecem. Pronto, a gente cria uma crença de que Deus não nos ama, de que Deus não se importa conosco. E essas verdades a nível inconsciente vai limitando as nossas ações. A gente fica no isolamento, a gente se afasta das pessoas, a gente se afasta da fé, se afasta da oração, da comunhão. E tudo isso nos impede de receber de Deus tudo que Ele preparou para nós. E o diabo faz a festa, porque é exatamente isso que ele quer que você faça. Que você crie crenças equivocadas, que limitem a sua ação, as suas atitudes, que provocam um comportamento de angústia, de tristeza, de isolamento, de incredulidade, de afastamento dos caminhos do Senhor. Mas ele está repreendido nesta noite em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. E aí, muitas pessoas, diante de tudo isso que eu acabei de falar, chegam à conclusão de que o melhor a fazer com relação à vida é não esperar. Por quê? Sonhar é sofrer. Algumas pessoas chegaram a essa conclusão. Desejar é sofrer, uma outra crença limitante. E aí passam a vida, por causa da sua incredulidade e das suas crenças equivocadas, deixam de viver o melhor de Deus. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. Essa tendência da gente achar que Deus não vai agir e uma angústia se instalar nos nossos corações por conta disso. Nós temos uma história aqui, dessa família, como eu falei, Elcana, Ana. E a personagem principal deste capítulo do livro de 1 Samuel é Ana. Ana é uma mulher cristã, é uma mulher crente, uma mulher que crê no Senhor. Vamos dizer, uma evangélica. E ela tem um sonho não realizado. Qual é o sonho de Ana? Ter um filho. Mas os anos se passam, ela já tem um período longo de casada e não consegue gerar. E esse sonho adiado, esse sonho não concluído, gera na alma de Ana uma angústia. Gera no coração de Ana uma amargura. Olha, em 1 Samuel 1,7 diz assim: pelo que chorava e não... Você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Pelo que chorava e não... A angústia de Ana, da alma dela, do coração dela, era tão forte que ela chorava todos os dias e ela não comia. Ela perdeu a fome, a dor era tão grande que ela parou de se alimentar. Em 1 Samuel 1,8, diz assim: seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Porque o homem chegava em casa, a mulher chorando. De manhã ele levantava, a mulher chorando. Voltava no final do dia, a mulher chorando. Um dia ele para e diz: Ana, por que choras? Por que você não para de chorar? Aí continua: Ana, por que choras? E por que não comes? O marido estava preocupado com a esposa. E por que estás de coração triste? Porque era visível, era tangível, estava no rosto daquela mulher, era a angústia da sua alma. Aí ele disse: não te sou melhor do que 10 filhos? Ele sabia que ela estava profundamente triste porque ela não conseguia gerar uma criança. Ele estava sabendo, ele tinha consciência, mas ele não conseguia entender. Ele era um bom marido, a Bíblia diz que ele levava presente. Quando era para dar sacrifício pela vida dela, dava o dobro do que da outra esposa que ele tinha. Enfim, ele diz: eu não sou melhor do que 10 filhos, mas só uma mulher para entender outra mulher nessa questão, nesse quesito de filhos. A mulher foi feita e foi formada para gerar filhos. A maternidade está dentro da mulher. É uma necessidade básica, assim como nós temos necessidade de respirar, de comer, a mulher tem necessidade de gerar filhos. Se ela chega num período do casamento, 5 anos de casada, 8 anos, e a criança não nasce, com certeza ela vai sentir um buraco na sua alma, uma lacuna na sua existência. Porque a mulher vai se completar quando ela gerar filhos, quando ela for mãe de filhos. Porque é um dos desígnios para nós mulheres. Então, esse homem estava tentando compreender. Eu acredito que Elcana não sabia mais o que fazer com a sua esposa. De repente, se ele estivesse entre nós aqui, ele teria pedido para que eu fizesse uma psicoterapia com ela. Pastora, me ajuda, porque eu não sei mais o que faço com essa mulher.
Em 1 Samuel 1:10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma, olha só, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa mulher estava muito sofrida por conta de um sonho não realizado. Ana não conseguia engravidar. O que era normal para qualquer outra mulher, o que era uma experiência natural para qualquer outra mulher, que era a bênção de gerar uma criança, para Ana representava uma frustração incompreensível. Por que incompreensível? Ela foi feita para gerar filhos, o seu corpo foi preparado para gerar filhos. Ela tinha um marido que a amava e ela também amava o seu marido e desejava dar a esse homem um filho. Ela nasceu para esse desígnio e para esse propósito, e todo o seu corpo clamava por isso. Mas esse corpo que foi preparado para gerar filho não gerava. Encontrava-se impedido para que a vida, impedia que a vida seguisse o seu curso natural. Então houve uma angústia por um sonho não realizado. E aí a gente tenta entender por que Deus não deu um bebê, uma criança para essa mulher que era crente, fiel ao seu marido, fiel às Escrituras, fiel ao Senhor. Se você for procurar essa resposta no mundo, você não vai encontrar. Existe uma questão filosófica que fala sobre a questão do sofrimento. Quando o povo aí do mundo, o filósofo, vai discutir essa questão do sofrimento do planeta, o sofrimento do mundo, eles têm uma resposta filosófica, eles têm uma resposta humana, científica, mas aqui o sofrimento dessa mulher estava baseado, estava linkado, conectado a uma ação de Deus, a um propósito de Deus. E nós temos que entender que a base, Deus então dá uma base intelectual e inteligente para que a gente possa fazer uma leitura correta dessa história aqui. A ação de Deus na história desta mulher. A ação de Deus na história das nossas vidas, mediante as causas secundárias que Ele mesmo dispõe para agir nas nossas vidas. Pastora, existe uma causa primária? Deus usa causas secundárias, você vai entender melhor daqui a pouco. Mas qual é a causa primária de todas as coisas, que constitui a raiz de todo o processo humano, de todo o processo histórico? Qual é a causa principal de tudo que acontece ou daquilo que não acontece? A vontade soberana de Deus. Diga comigo, a vontade, está fraco, a vontade soberana de Deus. Presta atenção, acima de tudo que está acontecendo no planeta e na sua história, está a vontade soberana de Deus. Deus é o soberano, é o Senhor da história. Ele governa com sabedoria, com poder, com autoridade. Essa é a causa primária de tudo o que está acontecendo. Olha em Provérbios 16:33, diz assim: a sorte se lança no regaço, no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Olha aqui que diz em Salmo 33:10-11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus está no controle. Graças a Deus. E a sua vontade soberana tem a última palavra. É Ele quem manda. E é isso que nós temos que entender aqui. Então, quando a gente olha para a nossa história, para as nossas histórias de vida, para a nossa existência, a gente tem que entender que a minha vida, eu falei isso quarta-feira, as nossas vidas não são resultado do acaso, do destino ou da sorte. Há uma história por trás de tudo isso. Há um comando por trás de tudo isso. Existe um plano principal que governa os planos menores, secundários, que é a soberana vontade de Deus. É Deus que tem o controle do leme. A história consiste na história de Deus, não na história do homem, não na minha história. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Então, vou repetir o que eu falei quarta-feira. A história consiste na história de Deus.
Há uma causa primária de todas as coisas, que age através das causas secundárias. E a primária é Deus. Aonde está escrito isso, pastora Márcia? Vamos lá, em Atos 2, 23. Falando sobre a crucificação e a morte de Cristo, olha o que o autor diz. Ele diz assim, sendo este, falando de Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de... Olha só que coisa forte esse versículo. Vou repetir. Sendo esse, está falando de Jesus, sendo esse Jesus, entregue pelo determinado desígnio, já existe um plano. Deus traçou um plano para cada um de nós. E presciência de Deus, o que é presciência? Conhecimento do futuro. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele está dizendo o seguinte, que Deus, usando o ímpio e a sua impiedade para matar Jesus e cumprir o seu propósito. A causa primária, havia uma causa primária, a morte de Cristo pelo povo, pela humanidade. Ele usa o ímpio e a sua impiedade como uma causa secundária para que o plano principal de Deus se torne uma realidade. Deus usa a inveja dos irmãos de José para salvar Israel. Deus usa a perseguição dos cristãos, contra os cristãos primitivos, para levar o evangelho para o mundo gentílico. Deus usa a traição de Judas para que Cristo morresse em favor da sua igreja. Deus está no controle da história. Quando o povo pensou que Jesus estava morrendo e acabou, não, Deus estava no controle. Oh, glória! Soberana vontade de Deus, agindo com mão forte para chegar naquilo que Ele queria, que é a morte de Jesus pela sua igreja. Então a Bíblia nos dá uma resposta, sim, eu não preciso buscar na ciência, eu não preciso buscar neste mundo. A Bíblia dá uma resposta teológica para a razão da esterilidade de Ana e para a razão de Deus não ter ainda feito e realizado os seus sonhos. Qual é, pastora, a primeira razão para me entender? Vou repetir, a vontade soberana de Deus. Não é o nosso tempo, não é no nosso tempo, não é na nossa hora e não é da forma que queremos. É dele, da forma dele, como ele quer. Paulo diz, se eu vivo é para Cristo, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando eu aceito Jesus, eu morro para mim mesmo, para que Deus possa cumprir em mim os seus desígnios. Aleluia! Então a esterilidade de Ana estava dentro, inserido dentro dos propósitos de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Era Deus que não permitia que essa mulher engravidasse. Olha o versículo que nós lemos aqui no versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, falando do marido dela. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Olha o versículo, uma outra tradução. 1 Samuel 1,5, numa outra tradução. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem está entendendo da glória a Deus? A mão soberana de Deus, a vontade soberana de Deus impedia a fecundação. Aquela mulher, se tivesse feito os exames, se ela tivesse no século 21 e tivesse ido ao médico especialista e feito todos os exames necessários, qual seria a resposta do médico para essa mulher? Você não tem nada. Seu marido também não tem nada. Isso é psicológico, isso é emocional, vai fazer uma psicoterapia. Era Deus que impedia dessa mulher fecundar. Ela tinha um corpo normal, ela tinha uma saúde normal, seu marido também, estavam prontos para gerarem filhos. Mas Deus, a mão soberana de Deus impedia a fecundação. E os sonhos de Ana estavam adiados dentro do calendário dela. Os sonhos de Ana não acontecia. Ano após ano, e nada desses sonhos se tornar uma realidade. E, consequentemente, essa mulher sofria como todos nós sofremos quando os sonhos não se realizam. Quando a gente espera que esse sonho seja gerado, que esse sonho seja uma realidade, e o tempo vai passando, e a gente vai envelhecendo, e é uma sensação horrível, é uma angústia de alma. Foi o que Ana viveu. Ela é uma mulher cristã.
Não havia espaço para aquele momento para um tratamento médico, mas não importa, se ela estivesse no século XXI, ela não geraria. Por que ela não geraria com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência? Porque era a mão do Senhor que impedia a fecundação. Era a vontade de Deus soberana que impedia. Ah, será que Deus está castigando Ana por algum pecado? Não existe isso, o pecado da esterilidade, não existe isso, não havia pecado na vida dessa mulher. Simplesmente Deus não queria essa resposta. É simples. E só a fé nos faz aceitar. Só a fé nos faz descansar. Simplesmente Deus não queria que Ana engravidasse. Naquele momento da sua história. Havia o momento certo e a hora certa. Mas Ana não conseguia fazer essa leitura. Ela começou a ter uma angústia profunda. Mas é isso que acontece com todos nós. Quando os céus parecem cerrados sobre as nossas cabeças. Quando as orações não são ouvidas e os nossos sonhos legítimos, não são satisfeitos. As perguntas, os questionamentos emergem da nossa alma e da nossa mente. Perguntas como: por que Deus permite que vivamos a tristeza de ver dia após dia um anseio profundo do nosso coração não se realizar? Outra pergunta: por que um Deus bom e todo-poderoso permite que um filho fiel não realize um desejo que está em plena harmonia com a sua palavra? Ela era casada, estava casada direitinho, era uma mulher que poderia, dentro dos contextos bíblicos, gerar filhos, era jovem, saudável, seu marido também, e o sonho não se realizava. É uma questão onde somente a Bíblia pode responder, é uma questão da dimensão espiritual do campo da fé. Se você responder pela razão e pela lógica, você vai entrar num beco sem saída e vai provocar, desencadear um sofrimento muito, muito, muito profundo. Deus fecha a madre de uma mulher que deseja ter filho. Deus fecha portas para muitas pessoas que são fiéis ao Senhor. Deus fica em silêncio nos momentos que muitas vezes oramos e pedimos uma resposta. E aí o que acontece? No final, o que nós encontramos? O que nós temos que entender de tudo isso? Nós temos que entender que quem comanda todas as coisas é Deus. Segundo, Ele faz da forma que Ele quer. Porque Ele é um Deus absolutamente livre. Ele não precisa passar pelo plebiscito para decidir alguma coisa. Ele não precisa passar por um plebiscito para governar. Ele é o próprio governo. Ele tem nele, inserido nele, toda a autoridade, todo o governo, toda a soberania. Aleluia. Todas as prerrogativas estão em Deus. Ele é o todo-poderoso e o todo-suficiente. Absolutamente livre para agir da forma como quer. Da maneira como quer. E da hora que Ele quer. Então nós encontramos a vontade soberana de um ser que não se deixa domesticar. Um ser que está acima de todos e de tudo. E que não sai em busca do conselho. Ele não saiu em busca de conselho quando ele declarou na questão, no campo e no tempo da eternidade, a criação dos céus e da terra. Ele decidiu e Ele criou. Ele tem esse direito, Ele é o soberano. Ele é o governo, Ele é a autoridade. A Bíblia diz que Ele está sentado num trono de autoridade. E Ele é a autoridade. Toda a autoridade na face da terra veio do trono de Deus. Ninguém seria autoridade no planeta Terra se não viesse do trono de Deus. Ele constitui e destitui. Aleluia. Se temos autoridades hoje no planeta Terra, em todas as esferas, em todos os níveis, todas as autoridades vieram da parte de Deus. Eu não estou falando de homem, estou falando de posição de autoridade. O pai é a autoridade dentro de casa. Quem deu essa posição? Quem estabeleceu que o homem seria o cabeça do lar? Deus. E Ele tem todas as prerrogativas para isso. E os sistemas de governo no planeta? Tudo veio da mão de Deus, porque Ele é a autoridade. Tem a última palavra, a soberania, o poder, o governo, o domínio, a glória, de eternidade a eternidade. Antes de existirmos, Ele já existia. Aleluia, aleluia. Portanto, irmãos, nós precisamos buscar nele a resposta. Por que Deus faz assim? Vamos buscar nele a resposta.
É um problema, é uma questão que envolve o mundo do cristão. O incrédulo que não crê em Deus não tem que discutir essas coisas. Ele não crê em Deus, por que ele está discutindo essas coisas? Nós é que temos que buscar em Deus. E graças a Deus que nós temos o direito de perguntar. Imagina se nós não tivéssemos. E a pergunta é, por quê? Para a gente terminar. Por que Deus adia a realização de um sonho de um cristão, de uma mulher, de um homem de Deus? A resposta está aqui. Porque Deus adia a realização de um sonho. Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Deus... Vamos ler mais forte ainda, eu quero ouvir a sua voz. Eu sei que você está de máscara, fica um pouco abafado, mas você pode se esforçar um pouquinho mais. Vamos lá. Deus adia a realização de um sonho, porque não realizado frequentemente nos leva à sua... O ser humano é negligente na oração. O ser humano é negligente na sua vida de comunhão. O ser humano é negligente, o cristão é negligente. Nós somos falhos, imperfeitos. Nós nos distraímos com qualquer coisa, temos desvio de rota. O desejo de Deus é que você permaneça na presença dEle, para que você seja abençoado, porque nada se compara à sua presença. Se você quer as bênçãos de Deus, permaneça na presença do Senhor. Deus adia sonhos e desejos do coração, porque sonhos não realizados frequentemente nos leva à sua presença. Se Deus desse tudo para você, se Deus facilitasse tudo para você, provavelmente nós não estaríamos aqui. Provavelmente nós não estaríamos jejuando, orando e buscando a face do Senhor. Quando a vida está boa demais, o povo some da presença de Deus. Eu tenho casos e casos de amigos, conhecidos, familiares, que estavam vivendo uma vida desempregado, sem carro, sem casa, numa dificuldade, passando necessidade, dependendo de uma cesta básica de um amigo, de um vizinho, de um parente. E aí começou a buscar Deus e jejuar, e todo mundo orando, e a família toda orando, fazendo culto em casa, e jejum e oração. Deus começou a abrir a porta, e deu isso, deu aquilo. Aí deu uma casa, depois deu um carro, primeiro com um emprego, né? Deu um emprego bom, um bom salário. Deu emprego para a família toda, aí deu a casa, deu o carro, deu casa de praia, e foi dando as coisas, foi dando as coisas. Quando a família estava abençoadíssima, o que aconteceu com a família? Final de semana, ao invés de estar na casa do Senhor, porque o domingo é o dia do... Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para você e sua casa, sua família, seus afazeres, suas responsabilidades. Domingo é santo. É a sua aliança com Deus. Domingo é a sua aliança com Deus. Eu tenho que estar na presença do... Até quando a gente sai de férias, 30 dias de férias, vou viajar, no domingo, eu e o bispo fazemos isso, desde que as crianças eram pequenas. Vou visitar minha mãe, 20 dias lá, para descansar. Quando chega no domingo, vamos embora, vamos arrumar, e pegamos a igreja mais próxima e vamos lá assistir o culto. Porque é o dia do Senhor. Mas aí está com casa, está com não sei o quê, está com carro, está com dinheiro, somem da casa do Senhor. Deus tem que fazer o quê? O que Deus tem que fazer, igreja? Cortar tudo, tirar tudo, deixar... Deus... Aí, Deus quer te abençoar, mas não tem como. Aí tira tudo. Tirou tudo, aonde a família vai estar no domingo? De madrugada, onde eles estarão? De joelho orando. E o jejum abençoado. Aleluia. Aí vamos para o impacto, vamos para o encontro. E aí vamos para o ND, vamos para o MTL. E aí vamos para os cultos. E vamos para a Expo Missões. E vamos para tudo, pedindo socorro para Deus. Irmãos, Deus vai adiar os sonhos? Vai. Porque sonhos adiados vai te puxar para a presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Essa foi a experiência de Ana. Olha 1 Samuel 1:10. Vamos lá, diz assim: levantou-se Ana. A mulher estava angustiada, o sonho não realizado. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Se essa mulher tivesse com 4 filhos, ela teria levantado e orado ao Senhor? Não, os filhos já estavam lá, o sonho realizado, a vida está boa, o marido, querido.
Não, estava tudo bem. Mas não, aquela angústia profunda, provocada pela mão de Deus. Aquela tristeza provocada pela mão de Deus. Aquele buraco na alma que vem da mão de Deus. E aquela angústia, não, só Deus pode me salvar, só Deus. Senhor. E ali ela orou, diz o Senhor, e chorou abundantemente aos pés do Senhor. Não ficou na frente da televisão, não ficou na frente do Facebook, porque a coisa quando aperta, acabou, você abandona tudo, você deixa a televisão, você deixa tudo, você deixa o computador, você vai para a oração, porque o negócio está, o cerco está apertando. Ali, Ana, imagina a Ana levantando todos os dias, abrindo lá a tenda, e do outro lado a tenda da chata da Penina, e a Penina do outro lado saindo com aquele monte de filhos. Toda orgulhosa, e dizendo, você não vale para nada, você nem gerar filhos você consegue. Porque naquela época, a mulher já não tinha valor. Nem me lembre disso, que eu fico com uma raiva terrível. O único valor que ela tinha era a capacidade de gerar filhos para o seu marido. E nem isso a mulher conseguia. Mas tudo isso provocado pela mão do Senhor. Aleluia. E aí o sonho não realizado dessa mulher, de gerar uma criança, levou Ana à presença de Deus. Por que será? Olha outra pergunta interessante. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta para mim. Pastora, por que Deus se utiliza de um método como esse? De bloquear o sonho, de criar uma angústia no coração da gente. Por que Deus usa esse método? Olha só, Deus não usa problemas particulares para nos humilhar. Ou para que a gente vá aos seus pés por um prazer sádico de ser humilhado. Deus não faz isso. Não se trata aqui de um desejo de autoafirmação daquele que nos criou. Não, Deus não precisa de autoafirmação. Nenhum ser humano pode acrescentar glória a Deus. Nenhum ser humano. Deus independe de tudo e de todos para amar e ser feliz. Deus é um Deus feliz. Independente de nós ou independente do planeta. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 34, 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem restituiu alguma coisa? Deus é soberano, está acima de tudo. Ele é suficientemente excelente. A pessoa de Deus é tão santo, é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, o Espírito Santo, é tudo tão maravilhoso, tão sobremodo elevado, tão excelente, que os homens que servem a eles, homens e mulheres que se aproximam dele, se aproximam não por aquilo que pode receber, mas por causa da sua presença, irmãos. Eu me lembro o dia que eu me converti, que eu entrei naquela igreja de Nova Vida. Eu me lembro como fosse hoje. Parece que a minha alma ficou. Eu e o bispo, a gente comenta sobre isso. Eu me converti aos 19 anos, e por dentro de mim, no homem interior, tanto eu quanto ele, parece que a gente ainda tem aqueles 19 anos de idade, aquela sensação. Eu me lembro quando eu entrei naquela igreja, que eu senti a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. Aquilo preencheu a minha alma de uma forma, eu senti um amor tão profundo, a sensação foi maravilhosa que eu não tenho como descrever, é imensurável, indescritível. E eu chorei do começo ao fim naquele culto, por ter sentido aquela coisa. Eu não sabia, eu disse, meu Deus, eu não sabia que isso existia, porque eu passei 19 anos sendo religiosa, entrando lá na igreja da outra religião, sem sentir absolutamente nada. Era como se Deus estivesse a quilômetros e quilômetros de distância, fosse um Deus impessoal, um Deus longe, distante, alienado, ranzinza, chato, e que se eu fizesse qualquer coisa, o raio cairia sobre a minha cabeça. E naquele dia eu sinto aquele amor, aquela plenitude, aquela sensação, aquela presença maravilhosa, que mudou a minha história, que mudou as nossas histórias para sempre. Ele é tão excelente que quando eu busco o Senhor, eu não busco por causa das coisas que Ele pode me dar, mas por causa da sua presença santa. Santidade, pureza, integridade, honestidade.
Você já viu uma criança, quando você pega uma criança no colo, ela exala pureza, ela é tão pura, ela é tão santa, aquilo te faz um bem tão grande. Você tem uma... Imagina a presença de Deus. Quando eu senti a santidade de Deus, irmãos, era tudo que eu queria na vida. Eu queria algo santo, eu queria alguma coisa limpo. Eu queria alguma coisa justa, eu queria sentir algo nesse nível. E quando eu senti, nunca mais eu abandonei os caminhos do Senhor e a sua presença. É legítimo Deus usar as nossas preocupações a fim de nos aproximar do seu ser? Sim, é legítimo, porque Ele é Deus. É a essência do amor aplicado com sabedoria. É a essência do amor de Deus aplicado com sabedoria. Ele pega as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos, e usa como ferramenta para nos aproximar, para trabalhar nas nossas vidas, para fazer a gente orar mais, buscar de madrugada, e jejuar, e se envolver na igreja. Quantas pessoas passaram um aperto nesse coronavírus, hein? Ficaram lá no leito, sentindo dor, fizeram tudo quanto é promessa para Deus. Renovar os seus votos. Senhor, não me deixa morrer. Eu prometo que quando eu sair desse leito de enfermidade, desse maldito coronavírus, eu vou voltar para a igreja. Eu vou me comprometer. É isso aí, Deus usa até o coronavírus. Aleluia. Tudo é o amor de Deus aplicado com sabedoria. Na sua infinita sabedoria, Ele usa as nossas frustrações para que nós possamos buscá-lo em oração. Ana, orando ao Senhor, conheceu a Deus numa extensão em que até então ela não tinha conhecido. Se não fosse por essa esterilidade, ela não teria conhecido a Deus na medida e na extensão que ela conheceu. O anseio do coração dela provocou nela e fez ela enxergar que o que ela precisava não era de um filho, o que ela precisava era do próprio Deus. Você busca o Senhor para que Ele possa te dar uns sonhos, e de repente no meio do caminho você encontra uma coisa mais excelente ainda, que é a presença do Senhor. E a dor do sonho adiado desta mulher por Deus, da dor do sonho adiado por Deus, nasceu um dos maiores profetas que Israel conheceu, o profeta Samuel. Nós temos um filho chamado Samuel. Por que nós fomos inspirados a colocar esse nome? Porque essa história é belíssima, belíssima. Samuel significa Deus me ouve. Se Ana não tivesse sofrido, e graças a Deus por Penina, Deus coloca a Penina no nosso caminho? Coloca, para tirar você do espírito da acomodação, para incomodar, para agulhar, para que você saia do contexto estéril da sua vida, reacha, vai para o culto orar, vai jejuar, vai buscar o Senhor, e dessa busca, dessa dor, dessa espera, desse sofrimento, nasce Samuel. Samuel nunca teria nascido se Ana não tivesse, pela mão de Deus, ficado estéril e chorado, e jejuado, e sofrido profundamente. Tudo tem um propósito. Samuel foi gerado na oração. Samuel foi gerado na oração. Então, irmão, o que nós aprendemos aqui nesta noite? Que Deus adia sonhos, sim, mas quando Ele adia sonhos, é com um propósito santo. Então, descansa o seu coração. Tudo está dentro de um propósito. Vai chegar a hora certa. Siga o fluxo do Espírito Santo. Siga a palavra de Deus. Busque. Você buscando, os seus sonhos ficam mais perto do que você imagina. Quem recebe essa palavra nesta noite? Levanta a mão e diga: eu recebo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar pelos nossos sonhos. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Feche os seus olhos agora. Você está aqui na campanha, não porque você é um cristão apenas, ama estar na casa do Senhor, mas porque com certeza você tem um sonho, um desejo no seu coração, que ainda não foi realizado. E eu quero que nesses minutos que restam, que você coloque esse sonho diante de Deus. Todas as quarta-feiras nós faremos isso.
Coloca diante de Deus, todos de olhos fechados. E você vai apresentar para o Senhor. Qual a área da sua vida que está estéril? Qual a área da sua vida que não tem gerado os sonhos? Que está morto, infértil, estéril. E que você precisa de uma intervenção da parte de Deus para que Samuel possa nascer. Para que o milagre possa nascer. Para que o sonho, Samuel era o sonho de Ana. O sonho foi gerado na base da oração. O sonho foi gerado na base das lágrimas. O sonho foi gerado na base da determinação e da perseverança, do clamor, dos joelhos dobrados. Os sonhos de Deus são maravilhosos, mas você precisa pagar o preço da oração. Só isso que Deus nos pede: a comunhão com o Santo Espírito, a comunhão com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Como que um cristão pode viver com Cristo longe da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Há um preço, e o único preço que o Senhor pede é a comunhão com o Santo Espírito. Então coloca o seu sonho, diga assim: meu sonho é esse, Senhor. Me ajuda a buscar em oração, me ajuda a buscar em jejum. Aleluia. Diga comigo, igreja, levanta a tua mão direita e diga comigo: Senhor meu Deus, eu sou a tua igreja, eu creio na tua palavra. Mais forte, igreja: eu creio na tua palavra, creio no teu amor, creio no teu propósito. Há um tempo para todas as coisas, e nesta noite eu quero descansar o meu coração. Toda angústia provocada por sonhos não realizados, eu repreendo nesta noite, em nome de Jesus. Eu repreendo também toda mentira de Satanás, todo sofisma, em o nome de Jesus. Espírito da mentira está repreendido no nome de Jesus. Espírito de morte, de suicídio, de abatimento, de depressão, de desânimo, eu lhe dou uma ordem: saia do meu caminho, saia da minha vida, saia da minha mente, saia da minha casa, em nome de Jesus. Nesta noite, pela fé, eu recebo os meus sonhos dados por Deus. Eu creio e confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha história, é o Senhor da minha casa, é o Senhor do meu futuro, é o Senhor do meu destino e é o Senhor dos meus sonhos. Senhor, bem forte, igreja, Senhor, me ajuda a te buscar como Ana buscou, em lágrimas, em quebrantamento, em choro. Em o nome de Jesus, remove de mim tudo aquilo que não pertence a ti. Eu expulso da minha vida, entrego a minha vida e o meu sonho nas tuas mãos. E eu creio que essa campanha, o Senhor me fará entender, perceber e enxergar coisas ocultas, coisas que eu não consegui enxergar até hoje. Respostas serão dadas e eu creio nisso. Portanto, eu saio daqui nesta noite na convicção de que os meus sonhos serão realizados. Senhor, o sonho de Ana, diga, Senhor, os sonhos de Ana era Samuel, e esse sonho foi gerado na oração, nas lágrimas, no jejum, e os meus sonhos serão gerados na oração, no jejum e nas lágrimas,
porque é assim que Deus, é assim que o Senhor age.